Não, eu acho que eu estava olhando aqui errado. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Nós estamos aqui nesta manhã em mais uma escola bíblica dominical, um DBEC, e nós vamos falar hoje um pouco sobre missões. Uma aula bem rápida, bem descontraída. Nós estamos aqui também com a missionária Edilson, missionário Wagner e missionária Antônia. Então, nós vamos falar sobre missões. Toda hora tremendo aqui, Jesus. Toda hora tá tremendo aqui. Tremendo, até. E eu gostaria que você, aí na sua casa, e nós aqui também na igreja, fechasse os olhos e vamos orar, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê sabedoria divina, nos dê entendimento da palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele venha a fazer e continuar fazendo a obra dele na nossa vida. E que o Senhor levante neste lugar uma igreja de mestres, de conhecedores da palavra, uma igreja que não vacila o pé, uma igreja forte e uma igreja ousada, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu vou começar lendo Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. A missionária Antônia vai ler para nós. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse: ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Só esse aí, por enquanto. Então, irmãos, quando nós falamos de missões, nós não estamos falando simplesmente de algo que o cristão ele pode fazer, o evangélico, ele pode fazer, ele não pode fazer, eu quero fazer, eu não quero, eu tenho ministério, eu não tenho. Não é isso, irmãos. Toda pessoa que converte, toda pessoa que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, essa pessoa ela tem uma missão a fazer, que é pregar o evangelho. Então, nós entendemos que a grande comissão, ou o ide do Senhor, ele é um mandamento de Cristo, não apenas àqueles que têm uma vocação, mas a todos os cristãos. Então, nós entendemos que isso é vocação do cristão. Aí você pode falar assim, eu não tenho tanto conhecimento da palavra, mas uma vez que você converteu, que você aceitou Jesus, que você entendeu as boas novas da salvação, então você conhece alguns versículos da Bíblia, né? Quem sabe, né? Os mais simples, João 3,16, os mais simples, não, os que mais nós usamos, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é o suficiente para evangelizar uma pessoa. Porque quem faz, nós apenas lançamos a palavra, mas quem faz a grande obra é o Espírito Santo de Deus. Isso que nós temos que entender. O missionário Edilson quer falar? Na verdade, essa é a primeira chamada que nós temos, né? Isso é chamada comum para todos, né? Pregar o evangelho. Está dando para ouvir? O chamado, o missionário Edilson falou que é o chamado que nós temos, o primeiro chamado. O ministério nosso, ele pode se desenvolver, ele se desenvolve ao longo da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual. Mas esse chamado, irmãos, ele não é, a gente não pode falar um ministério. Não, esse chamado, irmãos, é para todos. Né? Ele não precisa da nossa vida espiritual ter um desenvolvimento para nós cumprirmos o ID. Passa a ter uma mudança do Espírito Santo em nossa vida. Pronto, estamos prontos. Mudou, consertou a vida, estamos prontos para fazer missões.
Nós não precisamos, como, né, se nós quisermos, né, e tivermos um ministério do louvor, nós vamos aprender um instrumento, nós vamos aprender a cantar. Se nós quisermos ser um professor da escola bíblica, um mestre, nós vamos ler a Bíblia, aprender a palavra de Deus, mas missões não. Missões, basta nós convertermos, basta um testemunho, uma santificação, uma mudança de vida, que nós seremos missionários. Amém? Então, desde a nossa conversão, nós temos esse, como diz o missionário Deus, esse primeiro chamado, evangelizar. Mas às vezes nós falamos muito de missões. O que significa missões? Alguém pode me falar aí para você? Você fala missões, a gente sabe o que é. Mas qual o significado disso? Missionário Wagner, missionário Antônia, qual que é o significado de missões? Cedils? Missão é cumprir um chamado da Bíblia de nós como evangélicos, como servos de Cristo, receber uma ordem de cumprir não só o seu ministério, mas a sua vida cristã, que é o que? Levar o amor de Deus e cumprir esse amor que você recebeu a levar para outros, né? E até a palavra do Senhor, até assim, não tem pedido Deus, mas quando a gente recebeu uma coisa da graça do Senhor, levamos a graça para outros, né? O amor da graça dele para outros. Então, quando ele está te dando uma missão, e fala da palavra missão, é você cumprir aquilo que foi designado a fazer. Missionária Antônia? Nesse versículo a gente vê que Jesus, ele vem a viver o ministério de Jesus, né? Como falou no 15, e permitir que nós vivemos a forma de Jesus, né? Então ele fez missões, porque Jesus também foi missionário, ele também fez missões, porque ele saía com os seus discípulos, fazendo maravilhas, né? Para todo mundo, ele não olhava quem, cura, milagres. Então, isso é permitido para nós, né? E trabalha através de nós, o Senhor Jesus, na nossa vida. É levar aquilo que ele deixou para nós fazer. E é missões, levando o evangelho, pegar, né, que as pessoas sejam convidadas a vir até Jesus. Elevar a palavra e convidar as pessoas a virem até Jesus. Amém. Missionária Edilson, missões para você? Você deve fazer algo, na minha opinião, fazer algo especial, né? Com tipo todos. A palavra não é fácil. Né? A gente não sabe quem que nós vamos encontrar, como essa pessoa irá receber, então para mim é isso. Entendeu? Levar a palavra. O sentido, eu creio que cada um respondeu do seu jeito e todas as respostas estão certas. O sentido da palavra, o significado de missões. Então, uma missão. Vamos pegar a palavra missão. Bom dia. Né? 7 horas. Uhum. Então, a palavra missão. Missão é um encargo. Não vamos falar de missão, vamos pegar a missão num todo, né? Porque tem vários tipos de missões. Então, quando alguém nos dá uma missão, essa pessoa está nos dando um encargo, uma incumbência, né? Tu falar assim, faça isso para mim, e a pessoa aceitar, eu dei uma incumbência àquela pessoa. É um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever e uma obrigação a executar. Então, por aí a gente já sabe que se a gente fala, eu tenho uma missão a fazer na obra de Deus, então é algo que nós temos que executar, nós temos aquele compromisso. Geralmente, quem nos dá o encargo de uma missão são pessoas superiores, né? Vamos pegar lá no nosso local de trabalho, nas leis do país,
Então, a pessoa que dá uma missão é uma pessoa que está geralmente acima de nós. Às vezes, até na hierarquia dentro de casa, né? A mãe dá uma missão para o filho: olha, todos os dias você vai arrumar a sua cama. É uma missão que dá. Então, é um dever que aquela criança tem de todos os dias arrumar a cama. Né? Então, é uma missão. Mas quando nós falamos de missões dentro da palavra de Deus, nós vamos entender que Jesus, ele está nos dando, ele já nos deu uma missão. Então, ele já nos deu uma responsabilidade, ele já nos fez entrar em compromisso com ele, e ele já nos conferiu para fazer algo, missão. Por exemplo, para nós chegarmos, né, na glória, para nós chegarmos à presença do Senhor, nós temos que santificar. Né? Isso aí é um princípio. Nós temos que batizar nas águas, é um princípio, não é mesmo? Nós temos que ter mudança de vida. Então, isso são princípios. Agora, nós não precisamos fazer missões para entrar no céu. Porque o sangue de Jesus é o único caminho. Porque tem muita gente que faz missão e faz muito bem, até melhor que nós, e não aceitam Jesus. Então não adianta. Então nós temos um único caminho para entrar no céu, que é o sangue de Jesus. Aí Jesus nos deu uma incumbência. Jesus, ele nos deu um dever, ele nos deu uma obrigação para nós executarmos, que é fazer missões. Isso aí, mas se eu não fizer, aí eu ando nos caminhos do Senhor e tal, eu vou para a glória? Ué, se a pessoa se converter e estar nos caminhos do Senhor, mas por outro lado, não tem como nós estarmos no caminho do Senhor sem pregar o evangelho, sem mostrar até mesmo através do nosso testemunho, e a gente faz missão com o nosso testemunho. Então, irmãos, o sentido de missões é esse. E o que é um missionário? Né? Às vezes a gente fala, o missionário é aquele que vai, né, para o exterior. Igual na nossa igreja, nós temos missionários, né, vários missionários que a nossa igreja enviou para fora do Brasil, e às vezes até aqui mesmo, nos campos indígenas, para as cidades de Minas, mais no interior, né? E dentro do Brasil, para estados como os ribeirinhos. Então, a igreja envia essas pessoas, esses missionários, para fazer isso. Mas o que quer dizer a palavra missionário? Algum de vocês quer responder? O que é um missionário? Certo. Missionário é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa. Ser missionário é ser cristão. Então, todo cristão é um missionário. Não jogue a responsabilidade de pregar o evangelho aos pastores da igreja, aos missionários, esses são títulos, missionários da igreja, pastor, ao professor da escola bíblica, ao líder do grupo. Isso são títulos, irmãos. Mas diante de Deus, todo cristão é missionário. Todo cristão, até aquele que não tem nenhum encargo dentro da igreja, às vezes ora pela igreja, né? Mas não tem nenhum encargo durante os cultos da igreja. Mas este também é um missionário. E essa pessoa, ela tem a incumbência de fazer missões. Amém? Vocês concordam com isso? Então, vamos chegar nesse ponto. Ser missionário é ser cristão. E podemos falar também de outra forma. Ser cristão é ser missionário. Não tem como desligar uma coisa da outra. Uma pessoa aceita Jesus e tal, lá no hospital, e morreu. Não teve tempo nem de dar o testemunho, nem de mostrar a mudança de vida para as pessoas. Essa pessoa está salva. Não faz parte, né, da nossa salvação, ou só serei salvo se fizer missões. Não, mas se eu sou cristão,
eu tenho a incumbência de ser um missionário. Amém? Missionário Wagner? Até porque, pastor, quando nós recebemos, aceitamos ao Senhor, aceitamos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, e recebemos a palavra dele no coração, não tem como esconder isso. A pessoa pode até falar de não querer. Aí é decisão dela. Ela tem o livre-arbítrio de chegar e ela não quer fazer, não quer levar a parada, aí é decisão. Mas essa palavra de amor, para poder fazer uma missão, levar, fazer um evangelismo, isso aí é como se fosse assim, está resistindo ao chamado. Deus já nos chamou. Primeiro nos chamou do ministério da reconciliação. E depois a gente fazer discípulos. O negócio já falou, missão, o missionário cristão é um missionário. Por quê? Ele aprendeu tudo a palavra, ele pode levar para outros. Ele tem essa capacidade para isso. Eu geralmente eu falo, você já deve ter até ouvido algumas vezes eu falar o seguinte, que se a gente não tivesse a missão de pregar o evangelho às outras pessoas, a gente convertia, o Senhor Jesus nos levava para a glória. Mas por que ele deixa a igreja aqui na terra? O único intuito da igreja estar aqui na terra é ganhar almas. Tudo que acontece em nossa vida pessoal, nós como cristãos, em nossa vida pessoal, e tudo que acontece em nossa vida ministerial, tudo, irmãos, o único objetivo é pregar o evangelho e ganhar almas. Vamos entender uma coisa, se nós, como cristãos, nós prosperamos, a gente prospera a nossa vida, a gente prosperou, com a intenção de ganhar almas. O propósito e o projeto de Deus é ganhar almas. Se a gente está pedindo ao Senhor, abre a porta do trabalho para mim, me dê uma condição de trabalho, e Deus abre a porta, é porque naquela empresa, naquele local que nós vamos trabalhar, tem almas para nós trabalharmos com ela, para elas aceitarem Jesus. Então, nada é por acaso na nossa vida, nada, nada, nada. Porque senão Deus nos levava, logo que convertemos. A igreja está neste mundo, irmãos, para pregar a palavra e ganhar almas. Não tem outro objetivo. Aí, mas eu vou na igreja, faço uma campanha, recebo uma bênção. A bênção que você recebeu é para ganhar almas, nem que seja com testemunho. A pessoa chega aqui doente, desenganada, é curada. Nós vemos isso na nossa igreja. É curada, irmãos. Para quê? Para contar para o mundo. Eu fui curada em nome de Jesus. Pronto. O testemunho já ganha alma. Então, essa é a intenção. Porque tem tantos cristãos no mundo. Né? Por quê? Pregar a palavra. E se você não está pregando a palavra, você não está cumprindo com a sua missão que Jesus deixou. Pregar o evangelho a toda criatura. E é toda, irmãos. Não tem acepção de pessoas, não. Nós fazemos acepção de pessoas, mas Deus não faz. Então é toda criatura. Todos têm que receber a palavra através de um cristão. Amém? Quem não concorda, diz amém. Todo mundo concorda, né? Não tem nem como discordar disso. Então, o missionário é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa. Qual a tarefa? Evangelizar. Dar boas notícias. Nesses dias atuais, irmãos, que está tendo essa pandemia, está muito difícil, e a gente começa a ouvir, tantas pessoas já morreram, vamos falar do nosso país, no Brasil. Hoje nós estávamos ouvindo, né, por acaso, né, nós subimos de Uber, e o rádio do carro lá do Uber estava ligado na Itatiaia, e falou, mais de 4.000 pessoas morreram no Brasil com Covid-19.
Aí, beleza. Dessas 4.000, quantas foram salvas? Quantos? Quantos não tiveram a oportunidade de, nesses dias de pandemia, receber a palavra do Senhor? Ah, mas eu estou em casa, eu estou isolado, eu estou em quarentena. Não importa, irmãos. A ciência se multiplicou. Você prega a palavra de Deus sem sair do seu sofá. Fazer missões, evangelizar, você não precisa ir para outro país, ir para outro estado, ir para outro bairro. Nesses dias de pandemia, pregue a palavra dentro da sua casa. Faça missões dentro da sua casa, ligue para uma pessoa, mande um WhatsApp, mande o culto da sua igreja para uma pessoa assistir. Gente, o mundo está carente de Deus. Nesses dias, o mundo está sem esperança. Leve a esperança para uma pessoa. A esperança é a palavra de Deus. Missionária Antônia pregando hoje, ela falou uma coisa que eu falei, não, realmente, ela falou, as boas novas da alegria. Não foi, missionária Antônia? As boas novas da alegria, irmãos, é a palavra de Deus. Às vezes a pessoa está lá, igual o motorista lá do Uber, só ouvindo notícias ruins. Ele precisa receber as boas novas da alegria. Ele precisa receber as boas novas da saúde. Sabe qual é as boas novas da saúde? Jesus Cristo cura. Assim como Pedro falou com aquele homem, né? Aquele homem que estava, não estou lembrada agora, há algum tempo numa cama, né? E Jesus Cristo falou assim, ou melhor, Pedro falou assim, Enéas? Não. Depois eu vou achar o versículo. Jesus Cristo te dá saúde. Isso é boas novas da saúde. Boas novas da cura, né? O salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje a palavra de Deus está chegando na sua casa, ao vivo, você pode gravar, você recebe depois pelo WhatsApp. Pregue as boas novas para este mundo, porque este mundo está precisando ouvir as boas novas. Em nome de Jesus. Enéas, Jesus Cristo da saúde. Amém? Então, irmãos, Marcos 16:15, que nós lemos, o Senhor Jesus fala assim, vão para o mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Amém? Tem um parente que você não vê há muito tempo, nesses dias é um ótimo dia para você entrar em contato com esse parente e falar, como é que você está? Está tudo tranquilo aí? Aí na sua cidade está tudo bem? Confie em Deus, confie no Senhor e vai falando das boas novas para essa pessoa, em nome de Jesus. A missionária Antônia prega até lá para os Estados Unidos, né? A parente dela que está lá. Você falando aí, ontem, né? Ontem eu fui fazer uns negócios, depois fui lá um negócio e tal. E todo dia, depois que eu oro, que eu minha palavra, que eu oro, que meu carro lá, eu escrevo uns bolsos, mas mais tarde que falaram de liberação de vida. Aí ontem foi passando, eu orei de manhã, orei meio-dia, e deixei a palavra por último. Você acredita de tarde, quando eu cheguei da manhã, tinha um tanto de mensagem, as pessoas dos Estados Unidos, Oliveira, de Curitiba, vai ter uma mensagem de meditação de hoje. Já era quase 6 horas da tarde. Cadê a mensagem de meditação de hoje? Eu falei, não, tá prontinho. Aí ele só respondeu assim, não, daqui a pouco tá indo. Aí já estava tudo pronto, né? Eu fui postei. A palavra de meditação já de noite já. E o pessoal comprando, quer dizer, todo dia se fica esperando para uma palavra. Não importa como, né? Ontem eu só missões, mas isso é porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tá vendo, gente? A gente tem... Eu abri assim, a primeira mensagem lá que saiu comigo, o pessoal da galera. Cadê a palavra de meditação de hoje? Nós temos parentes para esse Brasil todo, e até muitos têm parentes fora do Brasil. Anuncie, faça missões, né? Hoje, mais que nunca, temos que pregar a palavra.
Não desista das pessoas. Não desista de evangelizar. Desiste não. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu estou falando a palavra, não tem retorno, nenhuma palavra volta vazia. É bíblico. Ela retorna para nós a palavra, mas ela retorna com frutos. Então, não desista de ninguém. Tem pessoas que você fala assim, eu estou 1 ano mandando a palavra para essa pessoa, ela está longe. Não desiste, continue mandando a palavra. Se você parou, volte a enviar a palavra para essa pessoa. Não tem coração tão duro que Deus não consegue quebrar esses coração. Ele tira o coração de pedra e coloca um de carne. Ele mudou a nossa vida. O melhor exemplo que eu tenho, irmãos, que Jesus faz a obra, que Jesus muda qualquer pessoa, sou eu. Então, o melhor exemplo que você tem que ter é a sua vida. Se ele nos mudou, ele muda qualquer um. Mas nós temos que evangelizar. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Então, irmãos, nós temos a palavra também evangelizar, evangelização e evangelista ou evangelizador. Então, eu separei essas 3 palavras. Então, evangelizar. O que é evangelizar? Nós falamos de missões. Missões é uma incumbência. É algo que nós temos. Eu não vou falar que é um chamado. Missões é uma obrigação de todo cristão. Não é um chamado, irmãos, é uma obrigação. Chamado é diferente. Nós somos chamados para a salvação. A partir do momento que nós somos chamados para a salvação, nós fazemos missões. Mas o que é evangelizar? Pode falar, irmãos. Vocês concordam, Wagner? Anunciar boas novas. Missionário Antônio? Anunciar e falar o reino de Deus para as pessoas que nós convidamos para ser um discípulo, ser um discipulado de Deus também. Então, ensinar o reino de Deus para as pessoas. Então, evangelizar é pregar as boas novas. Boas novas, irmãos, é o evangelho. Por isso que eu falo, a gente tem que pregar o evangelho. O evangelho são as boas novas da salvação. Que às vezes nós falamos de tudo e esquecemos das boas notícias, né? As boas novas, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele ressuscitou ao 3º dia para vencer a morte por nós. Então, isso é o evangelho, né? Então, evangelizar é pregar as boas novas. Evangelização é levar as boas novas. Evangelizar é pregar. Evangelização é quando nós levamos essa palavra, né? E evangelizador, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, evangelizador é quem escreveu os evangelhos. Não, quem leva o melhor, evangelista é quem escreveu os evangelhos. Mas nós também somos evangelistas, ou, se preferirem, evangelizadores. Todos nós temos algo bom para falar para as pessoas, a palavra de Deus. Apesar de ser a palavra do colocar, e se só pegar na parte de Paulo, dos 5 ministérios, o evangelista está, né? Então, assim, às vezes a pessoa passa colocou que todo mundo acha que só o pastor faz tudo, só o líder faz tudo. Não. Os 5 ministérios têm que andar juntos. Inclusive, foi o evangelista que está nesses 5 ministérios. Dos 5 ministérios. O evangelizador é o condutor das boas notícias. Que chique, né, irmãos? Que bonito, que bom, né? Que nós somos o condutor das boas notícias. Ô, irmãos, não precisa de muita coisa para evangelizar, não. Você chega no lugar, né? A pessoa já olha para você, já vê que tem algo diferente. É vivência com Deus, né? Assim como Pedro, mesmo naquela situação de negar Jesus, irmãos. Por medo, não foi por falta de amor, foi por medo. E naquela situação de negar Jesus, ele estava ali no pátio, Jesus passou
Jesus fitou Pedro. E a palavra de Deus fala que era uma menina, né? Eu creio que ela fazia limpeza ali naquele pátio, alguma coisa assim, e ela falou: olha, esse é um deles. E Jesus, e Pedro negou. Pedro falou assim: não. Mas não adianta, irmão, se nós andamos com Jesus, não tem como negar. A gente convive com Jesus, a gente passa a se parecer como Jesus. Não são as roupas, né? Não eram as roupas de Pedro, porque as roupas de Pedro eram igual às roupas das outras pessoas, mas tinha algo diferente em Pedro. Naquele momento de negação a Jesus, as pessoas perceberam que Pedro era um deles. Embora ele negasse, as pessoas falavam, e falaram, né? Pelo jeito que ele fala. Não adianta, irmãos. Nós não conseguimos falar que não somos de Deus. Nós chegamos nos lugares, se nós somos cristãos de verdade, as pessoas percebem, sem nós falarmos. Então, nós somos os condutores das boas notícias, né? Como um condutor do carro, ele leva o carro para vários lugares. Então, nós conduzimos também as boas novas. Amém? O evangelho do Senhor. Agora uma curiosidade, irmãos. Não, vou ler primeiro Pedro 2,9. Alguém lê para nós? 1 Pedro 2,9. Primeiro. Pode ler. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, antes, né, no Antigo Testamento, tinha uma linhagem sacerdotal. Não é mesmo? A geração de Arão, os levitas, né, que era a linhagem sacerdotal. Mas Jesus Cristo, ele não veio da linhagem, dessa linhagem sacerdotal. Ele não veio da tribo de Levi. Jesus Cristo veio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, nós também, irmãos, nem todos, né? Talvez alguns, mas nós não viemos da linhagem de Levi. Nós não viemos, mas todos nós viemos da linhagem de Jesus. Não estou falando uma linhagem, né, da tribo de Judá, mas estou falando de uma linhagem de Jesus, porque Jesus veio de Deus. Assim como João fala em seu evangelho, no princípio era o verbo, aí está a genealogia de Jesus. Às vezes a gente fala assim, a genealogia de Jesus está no evangelho de Mateus. Tem 2 evangelhos que falam da genealogia de Jesus. Marcos não fala porque Marcos apresenta Jesus como servo, e servo não tem linhagem. Mas nós esquecemos que João também apresenta a genealogia de Jesus. E ele apresenta assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Então, nós viemos dessa linhagem. Então, por isso, irmãos, que Pedro fala, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio santo. Qual que é essa geração eleita? Essa geração que prega o evangelho, que vem desde lá dos apóstolos, né? Essa é a geração eleita. Eleita para quê? Para pregar as boas novas. Nós somos sacerdócio santo. Sacerdócio de quem? Porque as pessoas poderiam falar, os judeus podem falar, né? Os judeus que praticam o judaísmo podem falar, Jesus não é sacerdote porque ele não é da linhagem levítica. Mas nós sabemos, João fala, né? Que ele é da linhagem, ele é Deus. A linhagem de Jesus é Deus. Israel é apenas a nação que Deus escolheu para que Jesus nascesse.
e uma nação abençoada. Então nós falamos o seguinte, nós tomamos posse disso aqui, nós somos o sacerdócio real. Então todos somos sacerdócio real. Porque Jesus, ele separou a cada um de nós o sacerdócio real para pregarmos a palavra. Então todos somos sacerdotes, irmãos. Todos nós somos os sacerdotes que levamos a palavra de Deus. Nação santa, a nossa nação não se chama Brasil, não. Nós estamos aqui, irmãos. Como que Paulo fala? Nós estamos... aliás, como que a palavra de Deus fala? Nós somos peregrinos nessa terra. Ou a nossa nação é celestial. Nós não somos deste mundo. Então, nós pertencemos a uma nação santa. Essa nação santa é a nação da glória, né? Nós somos um povo separado, um povo escolhido, povo exclusivo de Deus. Deus quer exclusividade sobre nós. Nós não somos de qualquer um, nós somos exclusivamente de Deus. Sabe o que é exclusivo? Que não pertence a mais ninguém. Então, nós pertencemos a Deus. Pedro fala isso. O próprio que tinha negado Jesus, depois se arrependeu e pregou, evangelizou, né, aquele sinédrio e falou, vocês mataram o Senhor Jesus, vocês mataram o Filho de Deus. Ele fala conosco, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por que nós somos isso? Por que nós somos isso? Para quê? Né? Não é por quê? Para que nós somos isso? Pedro fala, para anunciar as grandezas do Senhor Jesus. Nós temos importância? Talvez não somos nem conhecidos aqui neste mundo, mas nós somos muito importantes para Deus, para o Senhor Jesus, porque nós temos que anunciar as grandezas de Deus. Amém? Então, uma pergunta agora. Agora vamos à pergunta. Quem foi o primeiro a pregar o Evangelho? O Evangelho. Quem foi o primeiro a pregar? Nós estamos falando de Evangelho. Boas notícias. Salvação. Quem foi o primeiro a pregar? Alguém arrisca? Essa eu pesquisei. O missionário Antônio falou de Jesus. Qualquer contexto, biblicamente. Na Bíblia, quem foi o primeiro a pregar o Evangelho? Missionário Antônio, eu pesquisei, tá, irmãos? Eu sei a resposta, eu pesquisei, eu também fiquei na dúvida. Vai aí, missionário Edilson. A pregar o Evangelho, as boas notícias. Edilson falou Abraão. Você? Vocês vão ficar surpresos com a resposta. Sinceridade, assim, não está especificamente comigo, mas eu acho que a opinião seria Abel. Então, nós temos aqui missionário Antônio Jesus, missionário Edilson. Não, eu vou falar agora. Mudou, gente. Ele tinha falado Abraão, agora ele falou que foi Noé. E o missionário Wagner? Abel. Vamos lá. Quem foi o primeiro a pregar o Evangelho? Tem alguém aí? 6, 4? Você que está aí em casa, quem foi o primeiro a pregar o Evangelho? Amém? Tem umas pessoas aí, alguns aí online. Então, eu vou dar umas dicas para vocês. Rapidinho, vocês vão falar que todas as 3 respostas... Fala aí, Waston. Quem foi o primeiro a pregar o Evangelho, as boas novas da salvação? Aí, você que está assistindo aí em casa, Luciene. Quem foi? Vou dar uma dica. A primeira dica. Só foi necessário pregar o Evangelho quando o homem pecou. Ou seja, antes do pecado... Abaixa aí um pouquinho o seu... Antes do pecado, irmãos, não era necessário pregar o Evangelho. Jesus morreu, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, não foi necessário pregar o Evangelho antes do homem pecar. Quando o homem estava lá no paraíso, Adão, Eva,
com Deus, né? O Arsen Lindenberg, Isaías. Então, quando o homem estava lá no paraíso com Deus, ele via a Deus face a face, ele não se escondia de Deus. Ali não era necessário pregar, mas o plano de salvação já estava com Deus, né? Desde o princípio, o plano de salvação estava com Deus. Então, só foi necessário pregar o evangelho quando o homem pecou. Segundo, aconteceu um problema que a humanidade não conseguiria resolver, nem naquele momento, nem através dos tempos. Aconteceu um grande problema. O Arce agora falou que é Deus. Pegou a dica. Pegou a dica. Pegou a dica aí, hein? Então, aconteceu um problema que a humanidade não conseguiria resolver, nem naquele momento, e nem através dos anos, dos séculos, dos milênios. Aconteceu o problema do pecado. Algum ser humano conseguia resolver, irmãos? Nós tivemos muitos santificados. Mas a pessoa ser santificada, irmãos, não quer dizer que ela nunca pecou. E Deus precisava de alguém que nunca tivesse pecado. Nós santificamos a nossa vida e nós largamos o pecado. Pelo menos nós aceitamos. E quando nós pecamos, nós pedimos perdão ao Senhor e o sangue de Jesus nos purifica novamente. Não é mesmo? Mas não serve, irmãos. Uma pessoa santificada não serve. Maria é uma pessoa santificada. Mas Maria não é uma pessoa assim, não foi uma pessoa sem pecado. Deus precisava de uma pessoa sem pecado. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Pastor, em relação ao Santo Livro, se for olhar para a música, não para mim agora, o tio Edilson falou, não falando porque a banha depois da de Isaías, porque ele foi criado porque imagem e semelhança de Deus. Uhum. Ele teve uma missão de cuidar de todos aqueles lugares. Ele tinha uma missão de obedecer. Só que, né, no decorrer do caminho que ele tinha que evangelizar, acabou pecando e não assumiu nem a culpa. Colocou a culpa até na mulher que Deus deu a ele. Ele colocou a culpa em Deus, né? Se a mulher que você me deu, que o Senhor me deu. Quem foi o primeiro a pregar? Terceiro, não havia mais nenhuma esperança. Não havia mais nenhuma esperança para o ser humano depois do pecado de Adão. Aí, Deus pregou o evangelho. O primeiro a pregar as boas novas foi Deus, você acertou. Por quê? Você pesquisou em casa. Aí, a pessoa está falando que você pesquisou em casa. A Lu te ajudou, eu sei que a Lu te ajudou. Então, irmãos, Deus deseja a salvação de toda a humanidade. Vamos ver a primeira palavra de boas novas? Gênesis 3,15. Primeira palavra de boas novas, irmãos. Foi Deus quem pregou. Esse Deus é maravilhoso. Gênesis 3,15, a primeira palavra de salvação. Pode ler aí para nós, missionário Edilson. Você não abriu, não? Pode ler, Fagner. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí, essa te ferirá a cabeça, porém inimizade. Esse aí, irmãos, se nós estudarmos só esse versículo, vamos marcar aqui na escola dominical? Não pesquisei, a Lu te falou. Aqui, irmãos, a gente pode, né, vou dar uma sugestão aqui para o missionário Edilson, diretor do DEBEC, fazer uma aula só desse versículo, a primeira palavra
de boas novas. A primeira palavra de pregação do Evangelho. Gênesis 3,15. Irmãos, isto dá um estudo. Eu não vou falar de mais de uma hora, que o Edilson vai me xingar aqui, mas é um estudo de 40 minutos, Edilson? É escola? 1 hora. Isso é um estudo de 1 hora para lá, mas vamos falar 1 hora porque... Aí, uma sugestão que a Edilson está dando. Culto de missões, mês que vem. Ou você ou o Aston, Não, o Aston, se ele aceitar, eu desafio. Gênesis 3,15. O primeiro a pregar o evangelho. O primeiro a falar das boas novas. Topa o desafio aí, o Aston? Fazer uma aula, missões, mês que vem, se Deus permitir, Gênesis 3,15. Beleza? E nós vamos ver essa palavra que vai dar muito estudo. Michael entrou aí. Seja bem-vindo. Michael trabalhou com Cefas. Ela trabalhou com Cefas. Alegrou a nossa noite, Cefas, ontem. Então, irmãos, Deus deseja a salvação de toda a humanidade. Agora, um último versículo para nós encerrarmos essa aula, Romanos 10, versículo 14 e 15. É o desafio aí, gente. Se você não quiser esse desafio, passa a bola para frente. Mas você quer esse desafio, Gênesis 3,15. Pode ler, Romanos 10, versículo 14 e 15, só para encerrar a nossa aula. Aqui, o Aston foi o desafio, aí, ó. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, e se não a quem pregue? E como pregação, e não foram enviados, como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu tenho um pastor aqui da região, da 6ª região. Irmão inteiro, pastor X, ele foi professor da missionária Antônia. Também lá no ITQ, foi meu aluno no ITQ. Ele tira foto do pé e posta. Falei, o que é isso? Meu pé formoso. Ao pé da letra, né, irmãos? Não é tão formoso assim, não, mas espiritualmente, os pés dele são muito formosos. Então, ele pega o pé da letra. Ô, irmãos, esse versículo tem no Antigo Testamento? Isaías, né? Isaías, né? Paulo, aqui, para os romanos, ele falou, né, de Isaías, né? Esse foi Isaías que falou. Né? Isaías, que ele pregou muito, né, para os dias atuais também. E pregou muito a volta de Jesus, ou seja, profetizou. Então, esse versículo, eu acho ele, assim, com relação a missões, sensacional. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Irmãos, como que a pessoa vai buscar a Deus se a vida dela toda... Vamos pegar aqui... dentro da palavra de Deus, do contexto do Antigo Testamento. A pessoa, a vida toda, foi criada dentro do judaísmo. Ninguém falou de Deus para ela. Como que elas vão invocar o nome do Senhor? Jesus, se ninguém falou da salvação para ela. Né? Nós vemos o exemplo de Apolo, né? Lá em Atos, quem está lendo aí o livro de Atos, para essa campanha dos 21 dias de Daniel. Apolo, ele sabia até o batismo de João. Aí Áquila e Priscila fez o quê? Chamou ele e falou com ele das boas novas, né? Ou seja, o batismo de João foi antes de Jesus, antes das boas novas. Então, ele nem sabia de Jesus, mas ele sabia até o batismo de João. Áquila e Priscila evangelizou Apolo, um judeu influente, e mandou ele para Corinto para pegar a palavra. Então, esse versículo, se nós não ensinarmos esse povo, irmãos, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo morreu por nós, como eles vão crer? Outra coisa, outro exemplo, vamos pegar o exemplo do nosso país, que é um país idólatra.
Como eles vão crer que Jesus é o único caminho se nós não ensinarmos, irmãos? Porque cresceu a vida toda numa idolatria, sem entender, conhecem Jesus como o menino Jesus, e o menino, ele não tem muita condição, né? Quando a gente vê aqui o menino é totalmente dependente de seus pais. E ver Jesus dessa forma, quando Jesus não é o menino Jesus, ele foi o menino Jesus que pregou para os doutores da lei. Então, a função do menino Jesus foi pregar para os doutores da lei, lá no templo de Jerusalém. Mas Jesus não é o menino Jesus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, nós temos que pregar para que este povo possa invocar o nome do Senhor. Que é melhor momento do que esse para falar, busque a Deus, ore, peça em nome de Jesus. Eu geralmente falo, quando a pessoa, né, me dá, quando o Espírito Santo me abre essa oportunidade, fala, olha, ore ao Senhor, conversa com Deus. Eu prego assim, irmãos, quando eu estou ensinando a pessoa a orar, conversa com Deus como você está conversando comigo, mas fala com Deus o que você precisa falar com Ele, mas fala em nome de Jesus, somente Ele. Aí ele fala o seguinte, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Se eles não ouviram nada, como eles vão crer, irmãos? Esse versículo, nós podemos ler de trás para frente. Está terminando, tá, Deus? Ó, nós podemos ler assim, e como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Nós podemos ler esse versículo de trás para frente, que a primeira coisa, irmãos, que tem que acontecer na vida de uma pessoa é ouvir a pregação de um servo de Deus, ouvir as boas novas da salvação. A primeira coisa, tudo começa quando a pessoa ouve a palavra de Deus. Quando ela conhece a palavra de Deus. Amém? Eu só me converti depois que alguém me falou da palavra de Deus. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Então, vai pregar para a pessoa ouvir. Vai falar do amor de Deus. Vai pregar com o seu testemunho, com a sua santificação. Faça tudo de bem para a pessoa. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer é pregar a palavra de Deus para a pessoa. Aí ela vai ouvir a palavra. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, se ela ouviu, ela vai crer, porque quando a pessoa ouve, o Espírito Santo faz a obra. A nossa obrigação é pregar. A obra quem faz é o Espírito Santo. E Paulo termina assim, ou Isaías, como porém invocarão aquele que não creram? Porque se ela ouviu, e se a pessoa creu, ela vai invocar Deus. E tudo se resolve quando invocamos a Deus. Você e eu só invocamos a Deus porque alguém pregou para nós, nós cremos. Não é verdade? Então, irmãos, pregue a palavra de Deus. Seja um evangelista, seja um missionário, seja um cristão, seja um pregador das boas novas de salvação. Amém? Eu te convido a fechar os olhos. Que o Senhor nos dê toda a condição, Pai, em nome de Jesus, de pregar o teu evangelho. Pai, coloque em nosso caminho, seja pessoalmente, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelos meios de comunicação, Senhor Deus. Coloque no nosso caminho pessoas para ouvir a tua palavra. E nos coloque, Pai, no lugar certinho, para pregar o teu evangelho. Seja na nossa casa, na rua, na igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, onde for, Pai. Nos coloque no lugar certinho para as boas novas de salvação. Amém. Amém? Vou deixar com o missionário Edilson. Muito obrigada. Pode encerrar? Oi, irmãos. O missionário Edilson falou para eu encerrar. Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço. E domingo que vem tem mais Escola Bíblica Dominical. Uma surpresa, de acordo com o missionário Edilson. Paz, fique na bênção do Senhor.